Qual é o nosso guia? Jesus. Qual é a nossa vibração? Amor, perdão, caridade. Se você tiver isso, você nunca vai ser mistificado, você nunca vai ser enganado por nenhum tipo de livro, por nenhum tipo de espírita, por nada. A sua religião explica melhor a desigualdade do mundo? A sua religião explica melhor as possessões demoníacas que você chama? A sua religião tem um resultado melhor em transformar a vida das pessoas? Se tem, fica lá. Você está no melhor lugar para você. Por que a gente vem para o centro espírita? O que trouxe vocês aqui? Estava passando por um problema, já tinha esgotado todos os recursos, porque geralmente existe um preconceito grande, né, contra o espiritismo, para que ninguém da igreja pudesse te ver, né? Ninguém da igreja, meu plano era ficar lá, depois meu filho. Acontece muito isso. Às vezes a gente tem um problema, a gente procura o centro espírita. É difícil quem vem no centro espírita pelo amor, né? Quem entra no centro espírita fala assim: eu vou aprender. Então você foi uma pessoa rara. Quando você se aprofunda, quando a pessoa é curiosa e ela se aprofunda na religião que ela exercer, ela começa a enxergar algumas falhas, né? Então, assim, se você parar para pensar na ideia de céu, que é um monte de nuvem, com anjinho de bata, correndo para lá e para cá, uma missa 24 horas, e Deus sentado num trono com a coroa de rei, todo mundo lá, para sempre, é uma coisa meio estranha. Se eu fosse Deus, eu ia achar chato. Era uma megalomania querer que todo mundo ficasse me adorando eternamente. Então não faz sentido. Mas muitas pessoas se sentem confortáveis dentro da sua religião, e a gente tem que respeitar isso. Mas quando você começa a pensar, você fica desconfortável, então você começa a buscar. Comigo aconteceu assim também, só que a minha reação foi diferente. Eu ganhei o Nosso Lar, eu devia ter uns 16 anos, comecei a ler e achei uma ficção. Isso aqui é mentira, isso aqui é... Campo de Força é coisa daqueles filmes né, da nossa época, dos anos 70. Então eu fiquei assim, não, isso aí não pode ser. E recusei. De início eu achei que aquilo ali era ficção científica. Depois que a gente vai ler com outros olhos, e o que eu falo sempre é isso. Quando alguém vem questionar qualquer coisa, porque o Espiritismo não é perfeito, os nossos livros não são perfeitos, as nossas pesquisas estão ainda atrasadas, a proposta de Kardec era uma renovação constante, isso não aconteceu. Né? Houve uma mistificação dentro do Espiritismo, infelizmente, e a gente está um pouco devagar, prosseguindo, mas prosseguindo bem devagar. Então, quando aconteceu isso, a gente tem que falar assim, você tem uma explicação melhor? A sua religião explica melhor a desigualdade do mundo? A sua religião explica melhor as possessões demoníacas que você chama? A sua religião tem um resultado melhor em transformar a vida das pessoas? Se tem, fica lá. Você está no melhor lugar para você. O que acontece é que, às vezes, a pessoa frequenta uma religião, ali ela está confortável, às vezes ela está tão entrosada na religião dela, às vezes ela tem um comércio que depende dos fiéis, às vezes ela é pastor, às vezes ela é padre. Então, mesmo que ela tenha dúvidas sobre a própria religião, ela não pode mudar, porque a vida dela vai se transformar tanto que ela vai perder tudo que ela conquistou. Então, em nome da materialidade da sociedade, ela fica ali, mas não tem uma fé verdadeira. A gente, dentro do Espiritismo, a gente vê um monte de exemplos onde a fé não é verdadeira. Às vezes as pessoas se associam a um grupo porque quer algum tipo de poder. A gente é obsediado por espíritos de vidas anteriores, e eles pegam o nosso ponto fraco, que é a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o sexo, os vícios. Então, eles pegam aquilo. Então, imagina uma pessoa começa a fazer palestra no centro. Aí começa a ficar vaidoso. E através desta vaidade, os espíritos chegam, vai mudando a vibração dessa pessoa, faz uma sintonia mental e acontece um processo de obsessão que a gente chama de fascinação. Fascinação há um entrosamento do obsessor com a mente do médium e ele passa a falar e confiar plenamente no que aquele obsessor diz.
E aí eles começam a distorcer a doutrina espírita nas casas espíritas. Colocar coisas estranhas. Porque existe o espiritismo que a gente sabe, de Kardec, e existe o espiritualismo. Não há nenhum problema com o espiritualismo. Né? Então, por exemplo, se você quiser fazer uma técnica aqui de cura pelos cristais, problema nenhum. Mas cura pelos cristais é espiritualismo, não é espiritismo. Então, se você quer fazer isso na casa, funciona muito bem, vocês gostam disso, mude o nome da casa, Grupo Espiritualista Fulano de Tal. E aí está tudo certo. O que a gente não pode é ficar naquela mistura. Por quê? Está errado? Não está errado. São caminhos que nós escolhemos. E existem vários tipos de obsessor. Não é um tipo só. Então a gente já sabe que obsessão é uma influência ruim, permanente de um espírito sobre uma pessoa. Certo? Então, um primeiro tipo de obsessor que a gente pode dizer é um obsessor de lugar. É uma pessoa que viveu naquele lugar. Então imagina que isso aqui foi a casa de alguém. E foi, né? E essa pessoa amava essa casa. O tesouro dela era essa casa. Ela desencarna e continua aqui. Porque ela gosta de viver aqui. Ela é um obsessor de lugar. Ela pode gostar de vocês ou não. Ela não é nem boa nem ruim. O que ela vai fazer é, às vezes ela vai ficar só observando, ou se tiver alguém que incomoda, ela vai tentar expulsar da casa. Esse é um obsessor de lugar. Um outro tipo de obsessor de lugar é uma pessoa que gosta de determinado ambiente. Então ele era um forrozeiro e ele ama forró. Quando ele morre, ele fica lá no forró, assistindo forró, bebendo lá no forró, com as pessoas que são da mesma energia dele. Ele faz o rapó e tira um pouco da energia vital para ele sentir aquele prazer que ele sentia na época. Ele não tem nada contra ninguém dali. Ele é um obsessor de lugar. Ele gosta daquele ambiente, daquele tipo de vida. Existe o obsessor de pessoa. Então é aquele obsessor que desencarnou, mas ele quer sentir ainda o prazer da vida, dos prazeres carnais, de sexo, de bebida, de comida. Então ele vai procurar alguém vivo que faça uma sintonia com ele e através desta pessoa ele sente o prazer da bebida, do sexo, da comida, da droga. E às vezes tem mais de um obsessor ligado naquela pessoa. Esse obsessor, que a gente chama de vampiro, é o vampirismo, né? Porque ele está tirando as energias da pessoa, ele não é mau. Ele não quer matar o obsediado. Ao contrário, às vezes ele tenta até proteger o obsediado, porque ele quer continuar tendo aquela fonte de energia para ele. É uma proteção egoísta. Mas ele prejudica o obsediado porque ele intensifica o vício. Quando o obsediado quer sair do vício, ele fala, não sai não. Eu vou perder a minha fonte. Então o pensamento dele se liga e se a pessoa tentar sair do vício, aí ele fica com raiva e pode tentar prejudicar essa pessoa. Existe o tipo de obsessão que é o escravizado. A pessoa morre sem energia, morre num estado de perturbação tão grande, chega alguém do mundo espiritual ou algum médium mal intencionado e fala com ele, olha, você vai trabalhar para mim, vai fazer o que eu mandar e eu vou te dar aqui um despacho, eu vou te dar uma roupa, vou te dar um perfume. E esse espírito, como ele está ainda meio vivo, meio morto, ele começa a trabalhar para aquele médium. Então você vai lá na médium, ela fala assim, pode deixar, vou fazer um despacho e vou mandar o espírito lá fazer o serviço. Aí ela oferece lá a oferenda para o espírito entra naquela ilusão, né, que ele está hipnotizado ali por aquele médium, e ele não é nem bom nem ruim, ele vai fazer tanto coisa boa quanto coisa ruim. Ele é um trabalhador, chama o escravo do mal. Muitos terreiros trabalham dessa forma, mandando espíritos fazer trabalhos, matar pessoas, influenciar pessoas a suicídio, prejudicar a vida da casa, causar desarmonia. E ele vai em troca desses favores e achando que é obrigado a fazer isso. O que ele tem a seu favor é que ele está em estado de perturbação.
Então ele não é muito dono da vontade dele. Existe um outro tipo de espírito que ele faz isso porque quer, porque gosta. Então ele vai fazer isso, vai fazer o mal por prazer, porque ele quer. Às vezes porque ele tem uma ideia. Então ele era um religioso muito fanático. Morreu, gente, continua fanático. Morreu, continua, ninguém fica... Que a gente fala assim, o falecido era tão bom, né? Virou falecido, vira um santo. E não era não, às vezes ele era ruim. Às vezes ele era mais ou menos. E quando a gente morre, a gente fica do mesmo jeito. Se era bom, continua bom. Se era mais ou menos, continua mais ou menos. Se era ruim, continua ruim. Pelo menos no início. Depois pode mudar. Então, às vezes, ele era um religioso fanático que odiava o espiritismo. Passou a vida pregando contra o espiritismo. Aí ele sabe que tem uma casa espírita aqui, ele fala assim, eu vou lá acabar com aquela casa. Eles são do mal. Na cabeça dele, ele está fazendo um trabalho do bem. Ele está defendendo a ideia dele. Então ele vem e começa a procurar quem é o mais sensível aqui. Aí aproxima de um, aproxima de outro, aproxima de um, aproxima de outro, para ver quem ele consegue fazer algum tipo de sintonia ou de influência. Muitas casas espíritas são atacadas e continuam sendo atacadas assim. Inclusive nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de mentoria. Teve um colega que estava numa sessão de desobsessão, ele foi convidado para participar, porque essas reuniões são fechadas, e ele tem mediunidade. Então, quando ele sentou-se, e estava vendo lá o doutrinador, né? Aí veio o mentor da casa, incorporou. E o mentor incorporava, falava as coisas e ficava incorporado observando a sessão. Mas tinha uma trabalhadora da casa que já estava desconfiada que ali estava tendo uma mistificação. Um espírito enganador estava se infiltrando na casa. E ela falou assim, olha, meu irmão, aproveitando, eu queria perguntar a você e dizer que aquela senhora que nós atendemos semana passada, você lembra, dona fulana? Aí o espírito falou, lembro. Ela está lendo aquele livro que você recomendou, fulano de tal. Aí ele, eu recomendei, ela está gostando? Tá. Aí ela, é mentira. Você não é o mentor da casa. Aí o espírito deu uma risada no meio da reunião e falou, enganei vocês bastante tempo. E desincorporou. E ele se passava ali pelo frei fulano de tal. Então, qual é o nosso guia? Jesus. Qual é a nossa vibração? Amor, perdão, caridade. Se você tiver isso, você nunca vai ser mistificado, você nunca vai ser enganado por nenhum tipo de livro, por nenhum tipo de espírita, por nada.